Você conseguiu mudar o versículo? Amém, obrigado. Vamos lá? Estamos hoje no 9º dia da exposição bíblica, Filipenses, a carta da alegria. O tema da mensagem hoje é oração por crescimento espiritual. Essa mensagem muito bem poderia ter esse tema, amor sem limites. Mas como semana passada já foi um tema semelhante, por isso que eu dei esse tema aí, ok? Versículo 9, isso aqui é uma tradução livre, ou seja, é a minha mesma. Escute por que eu vou trabalhar essa tradução. Eu vou ler aqui, eu vou ler do jeito que está aqui e vou ler do jeito que eu traduzi. Kai tuto procel romahina reagape remon et malon kai malon periseue enepeginose kai passe aithesei. E ele diz assim, ó: e por isso estou orando, para que o vosso amor ainda mais e cada vez mais transborde em pleno conhecimento e todo discernimento. Escute, no português, para você traduzir corretamente no português, teria que estar assim, ó: para que o vosso amor transborde. Então tinha que vir primeiro o verbo, tá bom? Transborde, aí depois o ainda mais. Mas por que eu fiz questão de traduzir ao pé da letra como está na Bíblia? Porque essa é uma característica judaica de repetição, porque a repetição é pedagógica e também serve para uma grande ênfase. E Paulo, como judeu, ele usava essa dinâmica. Então, quando ele diz ainda mais, cada vez mais, você veja, ele usa 3 palavras gregas aqui para enfatizar uma mesma coisa. E ele já está dizendo, é para enfatizar, tá ok? E por isso que eu vou usar essa tradução desse mesmo jeito aí, que vocês vão sentir o impacto do jeito que está no original, do jeito que eu senti ao estudar esse texto. Dito isso, pode ocupar o seu assento, sempre louvando ao nome de Jesus. É impressionante a graça de Deus na vida de Paulo, que o leva a viver uma vida cristã de alto nível. Apesar das limitações físicas por causa da prisão, ele permanecia voltado para as coisas espirituais. Sua oração pelos filipenses demonstra seu zelo, ou seja, sua dedicação e paixão por Cristo e afeto pelos filipenses, buscando o crescimento espiritual dessa igreja amada. O amor em expansão, um conhecimento mais profundo de Deus e de sua vontade, e ainda concluindo com a maturidade espiritual, ok? Agora vamos lá, ele diz assim, ó: e por isso estou orando, para que o vosso amor ainda mais e cada vez mais transborde. Veja só, esta palavra estou orando, algumas traduções colocam e por isso oro, e por isso peço, e por isso estou em oração. E por que eu traduzi eu estou orando? Porque justamente está assim, está no tempo presente do grego, e significa que não é uma coisa que ele orou, era uma coisa que ele estava orando naquele momento. Ele continuava orando, ok? E a palavra estou orando é prosel romai, no grego, que significa orar fervorosamente por eles, falar com Deus, pedir a Deus. É o ato de comunicar-se com Deus. Você sabe que a oração não é um monólogo, só você fala. Você fala e ouve a voz de Deus, tá? Deus fala conosco também. E é por isso que a oração envolve relacionamento íntimo, que a partir do momento que você vai falando com Deus, você vai aprendendo a ouvir a voz dele também. Você vai entendendo o que ele quer com você, o que ele está falando com você. Então envolve esse relacionamento aí, a oração. Aqui nesse caso, é uma oração intercessória de Paulo. O que é uma oração intercessória? Um desejo ou pedido de que Deus haja em relação àqueles irmãos. O verbo prosel romai, conforme já anunciei, está no presente do indicativo e significa eu estou orando. No caso, apontando para uma oração contínua e habitual. Fantástico isso. Perceba só.
Primeiro, a nossa vida de oração deve fazer parte de nossa rotina diária, ou seja, habitual. Lucas 22, 39 e 41, o texto diz assim, ó: foi Jesus, como costumava, para o Monte das Oliveiras, pondo-se de joelhos, orava. Então Jesus, ele tinha o costume habitual de orar e ainda orar no Monte das Oliveiras. Era um local que ele gostava de orar, e ele criou um hábito diário de, naquele momento, ali naquela localidade, estar ali orando. Escute isso: todo homem e mulher de Deus tem o hábito de orar e tem o seu lugar habitual. Eu vou repetir isso aqui que é importante. Queres ser um homem, uma mulher de Deus? Tem que guardar isso, ó. Todo homem e mulher de Deus tem hábito de orar e tem o seu local habitual de oração. Daniel, por exemplo, fora o exemplo que eu acabei de citar do próprio Cristo, Daniel, ele tinha o hábito de orar aonde? Em sua casa, 3 vezes ao dia, era habitual, era uma rotina dele, ok? Todos os dias ele se colocava no seu quarto, abrindo as janelas de frente para a banda de Jerusalém, e ele ali estava em oração. Era um hábito que ele tinha. Por exemplo, Daniel era em casa. Abraão, ele tinha o hábito de orar na onde? Na tenda. Eu vou dar as referências, Gênesis 12, 8. E Moisés gostava de orar na onde? Onde que era habitual? O monte. Moisés era um homem que gostava de orar no monte. Êxodo 34, 28 e 29. E Davi, o hábito dele era orar no templo. Uma coisa pedia ao Senhor, buscarei. Só estou dando essa referência, Salmo 27, 4. E etc. Tá certo? Então, você deve ter o seu lugar habitual. Você não ora no trabalho, em alguns determinados momentos. Você não ora, você saiu para viajar, você não ora em determinado lugar. Ok, você ora aqui na igreja. Mas existe um lugar específico que é habitual seu. Às vezes é na sala da sua casa, às vezes é no seu quarto. Às vezes você separou um quartinho de oração e você tem um hábito diário, é um costume diário que você está lá, ok? Então, Paulo orava de forma habitual, glória a Deus. E segundo, e ainda dentro desse ponto, então a nossa oração deve ser habitual e também sem intervalos, continuamente, sem cessar. Atos 10, 2, a Bíblia diz que Cornélio de contínuo orava a Deus. Então escute, há dias em que você não conseguirá orar no lugar habitual, mas você orará onde você estiver, porque a vida de oração não tem pausa. Estou falando pessoalmente, eu tenho um hábito de orar na igreja. Atualmente esse é o meu hábito. Eu gosto muito de orar no templo. Eu oro em casa, oro em muitos lugares, mas eu gosto de orar aqui. Eu tenho prazer e é algo habitual. E geralmente, em vários horários, mas geralmente de manhãzinha, bem cedinho, entrando às 7 da manhã. Nossa, é uma delícia. Você ouve o barulho dos pássaros, que gostoso. E é algo habitual. Mas tem momentos que eu estou em viagem missionária ou qualquer outro tipo, entende, de situação, eu não consigo estar aqui no templo onde estou habituado, ok? E nem muito menos em outro. Mas eu devo orar, porque a oração não pode ter pausa. Você está entendendo? Você tem que orar de forma habitual, de forma contínua. Não pode ter pausa na nossa vida de oração. Tá certo? Então, se você não está no seu lugar habitual, mas você ora de todo jeito, porque você não pode parar de orar. Vamos lá. Segundo, o apóstolo aqui está orando fervorosamente pelos irmãos, pela igreja, os filipenses. Há vários exemplos riquíssimos de intercessão na Bíblia Sagrada, inclusive várias orações de Paulo pelos coríntios, pelos tessalonicenses, pelos filipenses, como essa oração aqui, pelos colossenses. Há inúmeros exemplos, e pelo qual nós devemos orar, desses exemplos bíblicos que são riquíssimos. Mas aqui, é claro que faltaria-nos tempo para dar os exemplos aqui. Eu só vou me ater ao exemplo, vou destacar aqui, o exemplo sumo sacerdotal de Jesus. Então veja, este homem, ele ora habitualmente e continuamente
E não só ora por uma vida com Deus, ele ora intercedendo habitualmente, continuamente pelas pessoas, pela igreja. Olha que coisa interessante. Então nós devemos continuamente, habitualmente, orar pelos nossos irmãos, orar pelas pessoas em que nós congregamos juntos. Nós temos o dever espiritual de orar por eles. E não, é claro que não fica só nisso, mas eu estou no contexto que Paulo está trabalhando aqui. E agora Jesus, ele direcionou uma intercessão, ele abordou 5 pontos que eu quero rapidamente falar, que é muito importante, que nós devemos orar por alguém, orar por uma pessoa. Jesus ora para que eles sejam guardados do mal, orou pelos discípulos e consequentemente por nós. Ele ora para que eles sejam guardados. Segundo, Jesus ora para que eles sejam livres do mal. Terceiro, Jesus também orou por eles para que eles fossem santificados na verdade. Quarto, Jesus orou para que eles fossem um, assim como o Pai e Jesus também é um. E quinto, Jesus orou para que onde ele estivesse, nós também estivéssemos com ele e víssemos a sua glória. 5 pontos em que nós temos que orar pelas pessoas. Agora vamos trabalhar de forma bem simplificada, ok? E eu vou dar as referências. João 17:11, Jesus disse, orando ao Pai, guarda eles em teu nome. O que significa isso? Nós devemos orar para que as pessoas não sejam vencidos pelos próprios caminhos e inclinações carnais. Aqui guardar é no sentido de que Judas, ele se perdeu no seu próprio caminho, na sua própria inclinação pecaminosa, que ele tinha mão leve e tal, e outras coisas mais, mas ele se perdeu no seu próprio caminho. Então nós devemos orar para o quê? Para que Deus guarde as pessoas de não se entregar aos seus próprios pecados, para que Deus o guarde nas suas mãos poderosas, para que essa pessoa assim venha a ser guardada. E proteção do quê? Proteção de você mesmo. Então nós temos que orar para Deus nos proteger de nós mesmos, dos nossos próprios pecados, dos nossos próprios erros, porque nós recebemos uma nova natureza ao nascermos de novo, ok? Só que a velha natureza, ainda que adormecida, está aí, e se não vigiar, ela toma espaço e vem com tudo, entende? Então nós temos que orar por isso. Deus guarda para que ele não viva os seus próprios caminhos, não se incline aos seus próprios pecados. Segundo ponto, devemos orar, verso 15 de João 17, Jesus disse, não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. É orar para que Deus proteja as pessoas contra o diabo e todas as suas forças malignas. Orar para que essas pessoas não caiam nas tentações do diabo, nas opressões espirituais, porque o diabo está ao derredor, buscando a quem possa tragar. E nós devemos orar, Deus vai quebrando esse laço, vai desfazendo esse mal. Não deixa essa pessoa ceder à tentação, o prato que o inimigo está colocando, entende? Olha que lindo, como é lindo estudar a Bíblia, aprender como viver uma vida espiritual de qualidade. Terceiro, versículo 16, santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. O que é isso? É orar para que Deus venha separar alguém para seu uso particular. Deus faz dele um instrumento exclusivo nas suas mãos, e para esta pessoa viver para Deus e seus propósitos, ser santificado na verdade é isso, é você orar, Deus separa essa pessoa, para que ele seja totalmente teu, e ele venha a ser dedicado a ti, e a fazer aquilo que lhe apraz, a viver os teus propósitos, não viver os propósitos deles, os sonhos dele, as vontades dele, não, mas tudo teu propósito, a tua vontade, vida santificada. Quarto, versículo 21, para que todos sejam um, assim como eu e tu, ó Pai, somos um, e eles sejam um em nós. Olha que coisa linda. Jesus nos ensina a orar para que haja unidade perfeita. E o que é unidade perfeita? Para que quando alguém olhar para a pessoa a qual você está orando, veja Cristo nela, assim como quem vê a Cristo vê também ao Pai.
Veja que essa oração é forte demais. João 14:9, Jesus falou: quem vê a mim, vê o Pai. O que Jesus está querendo dizer com isso? Escute, eu estou dando testemunho de como o Pai é, porque como o Pai é, eu também sou. É isso que Jesus está dizendo. O mesmo amor, a mesma bondade, o mesmo favor, tudo que Ele é, eu também sou. Então veja, qual que é a unidade perfeita que Jesus orou para que nós fôssemos unidos ao Pai e a Ele? É para que alguém olhe para nós e não veja diferença. Nós estamos nessa unidade perfeita, a ponto de que, veja só, alguém olha para Cristo e está vendo o Pai. Só que alguém que olha a nós está vendo quem? Unidade perfeita. Essa é a unidade perfeita. Então nós temos que orar. Porque imagine só, se alguém vive uma vida toda destrunchada, alguém olha para ele e fala: eu não estou vendo Cristo. Não tem unidade. Não tem, essa pessoa não está nessa unidade, porque ela está demonstrando que existe um outro Deus, um outro Cristo que não é o verdadeiro. Então Deus quer que esteja essa unidade. Assim como Cristo viveu uma vida que agradava ao Pai, nós temos que viver uma vida que agrada a Cristo. Aleluia. É tudo assim, junto e misturado. Unidade perfeita, que lindo, hein? Entende? Alguém olha para mim e alguém olha para você, não pode ver dois Cristos, não pode ver dois deuses. O mesmo Deus que eu sirvo não é o mesmo Deus que você serve. Então as minhas atitudes e as suas atitudes têm que apontar para Ele. Amém? Isso é a unidade perfeita. E quinto pedido que Jesus fez na sua oração, que nós devemos orar também pelas pessoas. Aí você pode orar pelo teu familiar, orar pelos membros da igreja e de modo geral. Eu só estou dando 5 pontos, existem muitos outros, até mesmo que Paulo abordou, ok? Mas conforme eu disse, só vou destacar esse aqui. O versículo 24. Eu oro para que estejam comigo, para que vejam a minha glória. O que é, em outras palavras, o que Jesus está dizendo? Que nós temos que orar para que a obra da salvação seja aperfeiçoada. Porque o que é estar com Jesus? É viver a vida eterna. Então nós temos que orar: Deus, que haja uma salvação maravilhosa, que essa pessoa não venha perder o arrebatamento, que ela venha ter o aperfeiçoamento do Senhor. Ok, vamos lá. Então ele está dizendo aí no versículo de número 9: e por isso estou orando, para que o vosso amor, eita Deus, a palavra para que aí é rina no grego, que é para que, a fim de que, indica propósito e resultado. Alguns veem aqui como propósito. O propósito que Paulo está orando é para que eles vivam esse amor crescente. Outros acreditam que é o resultado. Através da oração, eles vão viver esse resultado, de viver um amor crescente. Aí tem margem para os dois aí no grego, ok? Agora veja só. Aqui o apóstolo revela tanto o conteúdo da oração dele no versículo 4, que diz que estava orando por eles, quanto a intenção da oração. Agora ele está revelando a intenção pelo qual ele está orando. Ele ora por crescimento espiritual, cujo foco central é o amor daquela igreja. Ele diz: o vosso amor, é o amor de toda a igreja, ok? Não se trata aqui de amor meramente humano ou sentimental, mas do amor divino, o amor de Deus, que é o amor abnegado. O que é o amor abnegado? É que você esquece de você para viver para os outros. Isso é o amor abnegado. Isso é o amor que a Bíblia nos mostra, outrocêntrico. Jesus não disse: eu vim para servir e dar minha vida, amor abnegado. E sacrificial. Quando ele vem para servir, amor abnegado. Quando ele vem para dar vida, amor sacrificial. Ok? E esse amor que Paulo está orando para que esses irmãos cresçam, é que busca o bem do outro. Então você está entendendo que esse amor que ele quer que os irmãos cresçam, não é um amor sentimental. Eu disse já em alguns estudos aqui, nós temos trabalhado muito essa questão do amor de Deus. A palavra amor está muito defasada. As pessoas confundem amor com aquele sentimentozinho. Eu gosto dele, ele é legal para mim. Isso não é amor bíblico, bem. O amor é cercar a pessoa de cuidados. O amor aqui não é um amor humano, sentimental. É um amor demonstrado na prática. Tá bom, você me ama. Me dá só uma demonstração do seu amor, por favor.
quanto você se dedica por mim, o que você faz por mim. É isso que Paulo está dizendo. Esse amor de palavra aí, sai fora com esse amor daqui. Esse não é amor que Deus quer para o seu povo. Ah, eu te amo. Nunca fez nada por... Ama o quê? Nunca dedicou um momento de oração por mim, me ama na onde? No que você me ama? Nunca me deu nada para beneficiar a minha vida. Que amor que é esse? Eu só estou falando assim para você entender o que é amor bíblico, tá? Eu não estou nervoso, não. É que a palavra nos impulsiona a trabalhar de acordo com ela, ok? Vamos lá, escute isso. Oh, meu Deus. Aqui o vosso amor enfatiza que o amor já estava presente neles, mas Paulo ora para que cresça. Paulo falou, eu já vejo o amor em vocês. Vocês cuidando de mim, mandando as ofertas, vindo Epafrodito aqui cuidar de mim. Vocês amam. Vocês enviando ofertas missionárias para outras pessoas necessitadas. Vocês amam. Só que eu oro que esse amor... Um amor em expansão. Oh, glória a Deus. Veja como é lindo. E aqui nós vamos trabalhar de forma exaustiva e enfática, como está no texto. Olha só. 2 Tessalonicenses 1, 3 e 4. Olha o que Paulo diz. Sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós. Como é de razão, porque a vossa fé cresce muitíssimo. E não só a fé cresce muitíssimo. E o amor de cada um de vós aumenta de uns para com os outros. O que Paulo está dizendo aqui? Ó? É claro que, primeiro, o nosso amor é versão cruz. Como assim? Amor a Deus, primeira haste. Essa é a haste vertical. E o amor é horizontal, que é o próximo. Isso é a mensagem da cruz. Amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Isso é cruz, ok? Então, quando ele está dizendo aqui, ele está falando, é claro, que se alguém ama o seu irmão é porque ama a Deus, porque não tem como, ok, amar o irmão sem amar a Deus e vice-versa, tá certo? É o que a Bíblia diz. Como que você ama, você diz que ama a Deus se você não consegue amar o seu irmão a quem vê? Deus você nunca viu? Aí veja só, ele está dizendo que esta igreja, aqui no caso, eles estão vivendo um amor, está crescendo o amor deles muitíssimo. Essa palavra é um superlativo. E aqui no grego é aumentar sem medida, crescer extraordinariamente. Meu Deus. Esse amor sem limites glorifica a Deus. Veja o versículo 4 aí, ó. De maneira que nós mesmos nos gloriamos. O que é isso? Nós damos glória a Deus por causa desse amor que cresce. Então é um amor, o amor sem limites é o amor que glorifica a Deus. E por que esse amor sem limite glorifica a Deus? Porque dá testemunho do próprio Deus que é amor. O amor de Deus tem limite? Não tem limite. Então quando nós passamos a amar assim sem barreiras, nós estamos dando testemunho do amor de Deus que foi revelado a nós. Aleluia. E agora vamos lá. Amar a Deus é o quê? É guardar todos os seus mandamentos e desejar a Deus cada dia mais. Isso é amar a Deus. É quando você está disposto a todos os mandamentos, as ordens, tudo que Ele disse que Ele quer, a forma como que Ele quer que a gente viva, o que a gente faça, isso. Então amar a Deus é agradar Ele em tudo. E outra coisa, é desejá-lo. Não é só fazer o que Ele mandou, é amar a Ele, não o que Ele pode dar. É amar a Ele, não as bênçãos dEle, é amá-lo, a pessoa dEle. Eita! É amar a Ele, ok? E amar o próximo, escute, amar ao próximo, escute, não é apenas não odiar a pessoa, invejar a pessoa, ou fazer qualquer outra coisa contra ela. Mas amar aqui é eu ser um instrumento de bênção para a vida de alguém. Esse é o amor bíblico, ok? Por isso que a Bíblia diz que todos os mandamentos se resumem em dois: amar a Deus e ao próximo. Porque, repetindo isso que vocês já sabem, porque se eu amo a Deus, eu não tomo o nome dele em vão. Se eu amo a Deus, eu não idolatro. Se eu amo a Deus, e assim por diante. Se eu amo ao meu irmão, eu não vou adulterar. Se eu amo meu irmão, eu não vou cobiçar. E assim por diante. Então, por isso que todo mandamento depende do que para cumprir? O amor.
Se você amar, você consegue cumprir os mandamentos de Deus. Eita Deus, aleluia. Então o amor não é só a questão aqui, não é simplesmente um não fazer aquilo que é ruim para a pessoa, ou simplesmente um desejo. Eu tenho um desejo no meu coração de ver aquela pessoa abençoada, mas o amor bíblico não é só você desejar, é você fazer algo para que aquilo aconteça. Esse é o amor bíblico, ok? O amor divino. Aí ele diz o que mais aí? E que este amor, aí ele vai dizendo, aí no versículo, volta aí, versículo número 9. Então, para que o vosso amor ainda mais e cada vez mais. Oh meu Deus do céu. Aqui é etimalon, kaimalon no grego, que é acrescentar algo e enfatizar algo ainda maior. É uma expressão de intensidade e progressão. É uma repetição enfática que denota um crescimento gigantesco, contínuo e ilimitado. Por isso que eu digo que é um amor sem limites. É um amor em desenvolvimento abundante, sem limites. Tá vendo? O nosso amor está em desenvolvimento. O nosso amor ainda é falho, mas ele está em progressão. Aleluia. Esse amor está crescendo. Está se robustecendo. Está ficando cada vez mais forte. Está ficando mais parecido com o amor de Deus. Devemos orar para que nós, a igreja, vivamos o amor inabalável e vigoroso do Senhor. Aleluia, aquele glória ali até vale a repetição agora. Devemos orar para que nós, a igreja, vivamos o amor inabalável e vigoroso do nosso Deus. E eu tiro isso da onde? Olha só que coisa tremenda. Efésios 3, 14, 16 e 17. Perceba isso aqui. Paulo está dizendo, por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí ele ora para o quê? Versículo 16. Para que, segundo, de acordo com as riquezas da sua glória. Irmão, Deus tem muita riqueza. Não tem como dimensionar a riqueza da glória de Deus. Tem como? Quando fala de riqueza, está falando de algo que se tem em abundância. As riquezas da glória de Deus, não tem como dimensioná-las, ok? Se você chegar no depósito de Deus, fala, deixa eu dar uma olhada nos teus recursos. Deixa eu ver quanto recurso o senhor tem. É um recurso que não acaba, né? É um recurso infinito, é um recurso sem fim. Aí olha o que ele diz, eu estou orando de acordo com as riquezas da sua glória. Estou orando para quê? O que Deus venha fazer com vocês é nessa dimensão, é na dimensão do que Ele tem. Vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior. Já que Ele está pedindo aqui, Ele está dizendo, já que eu vou pedir para Deus, eu estou acessando as riquezas dEle, então eu não vou pedir que Ele mande um poderzinho não. Eu vou pedir que Ele mande um dilúvio de poder. Um dilúvio de força espiritual em vocês. E por que ele diz no homem interior? Porque o nosso homem físico, externo, ele se corrompe a cada dia ele se enfraquece, mas o nosso homem interior está sendo renovado, assim como nessa noite, Deus está renovando. Aí ele diz, vamos lá, e eu já vou aplicar o texto, estou tendo que ler, e aí ele diz, e esse corroborar, esse dilúvio de poder que vem através da presença do Espírito Santo, o que vai resultar? Para que Cristo, pela fé, habite no vosso coração. Em outras palavras, é como se, quando o poder do Espírito vem no meu interior, sabe o que acontece comigo? Eu pego as chaves da minha vida, entrego para Jesus e digo, agora é o Senhor que manda. Cada pensamento, cada atitude, cada intenção, agora não vai ser mais comigo, é tudo contigo. É isso que o texto está dizendo, ok? Aí está, olha lá, a fim de que estando arraigados, que é enraizados e fundados em amor. Paulo usa duas metáforas, arraigados, a botânica, e fundados, ele usa a construção civil. E tem um motivo por isso, porque aqui fundados está falando do amor inabalável, uma construção forte. E enraizado
está falando de algo vigoroso, que nos dá vida, porque uma plantação tem o quê? Tem vida. Por isso que eu falei, que é um amor inabalável e vigoroso. Eu te explico, na dimensão das riquezas da glória de Deus, para que venhamos a ser feitos fortes, para obter vitória sobre qualquer influência má, ou seja, qualquer ação carnal, mundana ou diabólica. Nada carnal vai nos dominar, nada do mundo vai nos dominar, e nenhuma ação do inimigo vai nos dominar, porque tem poder aqui dentro. Epa, xodô, que vaso, xebide, que lava, xandeco, basteia. Esses dias mesmo veio uns pensamentos, falando que veio pensamento, não estou dizendo que eu me rendi a ele, veio uns pensamentos, alguém me deu uma rasteira, me passou para trás, eu fiquei furioso, deu vontade, estou falando, veio no meu pensamento, deu vontade de pegar ele no pescoço e caçar ele, eu estou falando sério, me deu um prejuízo terrível, terrível, e nas necessidades eu falei, meu Deus, e ainda não me atende mais. E aí o velho Vitinho quis resolver daquele jeito, humano. Pensamento, estou falando que veio, mas na hora, o poder que está aqui dentro. Xadacora maço. Aquele pensamento carnal não pôde me dominar. Eu estou dando um exemplo. Deus, olha, é impressionante como Deus me faz viver a palavra antes de poder pregar ela. É terrível isso aqui, terrível. Agora escute, meu Deus do céu. Então esse poder, veja só que tremendo, nós temos que orar por isso, para que o Espírito, eu estou falando da dimensão do amor aí, para que a gente possa aumentar no amor, estou no contexto, é isso. Então orar nessa dimensão para que o nosso amor cresça, é para que o poder do Espírito Santo se manifeste no nosso ser, e nada, nenhuma influência má venha nos dominar, nós vamos a dominar elas. E outra coisa, para que Cristo, Ele venha exercer o total domínio sobre as nossas vidas, e a nossa vida ser enraizada e fundamentada no seu amor, conforme eu já aqui até pré-anunciei. Ou seja, quando ele está dizendo fundados em amor, ele está falando de um alicerce, aonde nós somos construídos, aonde está a base da nossa vida. Nós fomos construídos no amor revelado de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira. Ninguém tem amor maior do que esse, de dar alguém a vida pelos seus amigos. A nossa vida está edificada nesse amor. Aí quando alguém pega e maia a gente, faz coisa errada com a gente, o que a gente lembra do amor? Pai, perdoa. Perdoa porque eles não sabem o que fazem. Que amor é esse? Enraizado. Oh meu Deus, você sabe que tudo aquilo que é plantado tem vida, e ele vai crescendo, até ele chegar ao ponto da sua maturidade, mas ele nunca, ele continua sempre se renovando, é como uma planta, ele está dizendo aqui. Então nós estamos enraizados nesse amor do Senhor, e aí esse amor vai sendo renovado, ó, vai crescendo, vai se desenvolvendo, vai se tornando cada vez mais vivo, mais vigoroso, mais forte, aleluia. Agora ele diz, aí voltando no verso 9, que coisa linda. Então por isso eu estou orando por vocês, para que o vosso amor ainda mais e cada vez mais transborde. Eu decidi traduzir por transbordado, que é aumentar, porque no original é abundante e transbordante. É algo mais forte transbordado que aumentar. Aumentar é uma coisa, transbordar é outra. E por isso que eu fiz questão de traduzir conforme a palavra grega aí, é periceo, que significa ser mais que suficiente. É algo que excede. É abundar, transbordar. É fazer com que seja intenso, fazer com que exista mais, fazer crescer, ter abundância, que é ter em grande quantidade, e transbordar, que é, olha só, ter algo em tal volume que não pode ser contido. Isso é violento demais. Olha o homem que está na prisão, encarcerado, no maior luta da vida. Olha o tipo de oração que ele faz.
Eu oro para que vocês cresçam nesse amor aí. É o amor que está me sustentando nessa prisão. Ai, meu Deus. É o amor que está me fazendo olhar pelo ponto de vista de Deus. É esse amor aí que eu quero. Que violento. Então, é um amor que transborda, por quê? Porque não tem como contê-lo. Você já viu, você já deve ter visto alguém fazendo barragens por causa da água, mas de repente aquelas águas vêm com tanto ímpeto, enche tanto o oceano, e ele vem e passa por cima de tudo e qualquer coisa. Esse é o amor que Deus quer derramar na sua igreja. Esse é o amor que Ele quer, é um amor sem barreiras. Oh, glória a Deus. Quem crê que Deus pode fazer isso conosco cada vez mais? Então adore a presença de Deus e deixe o Espírito Santo cabacha da caio cerca trabalhar nesse coraçãozinho aí. Exemplos práticos do amor crescente que não pode ser contido. Ainda que alguém tente amarrar esse amor, prender esse amor, ele ultrapassa todos os limites. Que coisa linda. Primeiro exemplo, só vou dar só três, do mesmos das palavras de Paulo. 2 Coríntios 8:9, exemplo prático de amar aos nossos irmãos assim, sem barreiras. Ah, meu Deus, porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, porque Ele é Deus e tem toda a riqueza espiritual, por amor de vós se fez pobre, tomou a forma humana, se humilhou até a morte de cruz, para que pela sua pobreza da cruz, enriquecesseis. Olha o que Paulo está dizendo aqui. Paulo está falando o quê? O que ele está querendo dizer com isso? Oh, meu Deus! Quanto mais me humilho diante de Deus, me esvazio de mim e me entrego à obra, mais acrescento algo de valor na vida dos meus irmãos. É isso que ele está dizendo. Então, quando você se esvazia de você, oh, glória a Deus. Quando você sai daquele orgulho, daquela arrogância, daquela prepotência, daquele egoísmo, só eu para mim, só minha necessidade, só o meu problema. Aí você coloca o euzinho de lado para ir abençoar alguém, para ir tocar em alguém, para ir consolar alguém, para ajudar alguém, para estender a mão. Eita! Eita Deus! Quantas vezes, a hora que digo os obreiros, quantas vezes tem que colocar a dor de lado aqui no púlpito, aqui ó. Ele tem, no púlpito não, quando ele chega naquela escada, na porta melhor dizer, quando ele chega naquela porta, fala, ó, tudo, vocês ficam tudo aqui agora, que eu preciso dar lugar para Deus, para abençoar meus irmãos. É desse jeito que funciona, filho. É desse jeitinho. Às vezes tem gente que chega aqui, ó, conta atrasada, problema com o marido, problema com o filho, problema com a esposa, problema com os endemoniados que te perseguem lá. E aí o que você faz? Você esquece de você. E aí você se abre para o mover do Espírito. Aí você está na luta e profetizando providência na vida do outro ainda. Você está na dor e profetizando cura na vida de alguém ainda. Se esvazia para abençoar alguém. Camada plamanesse. É o amor que transborda, que não tem barreiras. Outro exemplo prático, 1 Coríntios 14:12. Eita! Assim também vós que desejais dons espirituais, procurai. Aqui sobejar é a mesma palavra pericel, transbordar neles, nos dons espirituais, para a edificação da igreja. Sabe o que ele está ensinando aqui? Aqui no caso, procurai é um forte empenho, grande dedicação e esforço para transbordar nos dons espirituais, a fim de que o potencial dos irmãos aumente e eles se tornem cada vez mais robustos na fé e capazes na presença de Deus, porque ser usado no dom espiritual não é mérito de ninguém, tudo vem pela graça, o dom vem pela graça, a graça para orar vem da graça, tudo vem da graça, mas para alguém ser usado, não, eu nunca vi ninguém ser usado sem ter uma vida de oração,
sem ter uma vida de dedicação a Deus. Tudo é pela graça, não é mérito humano, ok? Mas veja o que ele está dizendo. Quer os dons espirituais? Não é para auto-beneficiar. Quer os dons espirituais? Transborde nesses dons. Seja usado com muita profundidade. Mas para quê? Para abençoar os irmãos. Para abençoar os irmãos. Qual é o seu dom? Qual é o seu dom? O seu dom é servir, seu dom é organizar, sei lá. Estou falando agora de dons variados, dons naturais. Tem vários dons. Qual é o seu dom? O dom ministerial, pastorear, evangelizar. Qual é o teu dom? Entende? Então, Deus está nos ensinando, que embora aqui no Coríntios está falando de dons espirituais de forma específica, mas Deus está nos ensinando o quê? Que o amor que transborda é aquele que visa o quê? Você se esforçar, se empenhar espiritualmente na presença de Deus, com o intuito de Deus te envolver e você ser um instrumento na vida de alguém, para que aquela pessoa seja edificada na sua fé, para que aquela pessoa seja fortalecida na fé. Por isso que eu digo, que prazer que eu tenho de estar aqui falando da palavra de Deus aos vossos corações. Eu sei que alguém aqui está sendo fortalecido. Eu sei que alguém, valeu todo o esforço, valeu as horas e horas. Morri estudando, mas ressuscitei na oração. Como diz Adam Clarke, esse aqui é o lema do estudo bíblico: morra estudando, mas depois ore para reviver. Esse é o meu lema da Quinta da Palavra. Palavras de Adam Clarke. Agora escute isso aqui, que coisa tremenda. Terceiro exemplo, conforme você vê, alguém é usado. Por exemplo, já pensou uma pessoa está... Esses dias vocês viram o pastor Marcos testemunhando aqui, vou dar um exemplo que é recente. O servo de Deus estava com o quê? Com a doença horrível que é aquela tal da hemorroida. Você viu ele falando da situação constrangedora que ele vivia, de ter que pedir para a esposa passar remédio. Estou falando que ele testemunhou publicamente aqui, ok? Senão não falaria, porque é testemunho pessoal, mas ele se sentiu de Deus. E aí veja só, antes de vir para aquele culto, para vir orar, qual que foi a oração? Deus, enquanto eu estiver ministrando, cura alguém lá. Entende? Aí você está aqui, Deus, me usa para falar com alguém. Poxa, a vida que a pessoa está arrebentada e você vai lá, Deus te usa em profecia, edifica, encoraja, consola. Isso é amor cristão, bem. Amor cristão. Quando alguém dedica lá o seu louvor, passa horas a fio ensaiando, mas não é simplesmente para cantar bonito, é para, primeiro, engrandecer a Deus e para que Deus opere no seu louvor e toque pessoa. Oh, meu Deus, dá-nos entendimento dessa grandeza do teu evangelho, Pai. Vamos lá? Terceiro exemplo prático, esse aqui é terrível, 1 Tessalonicenses 3,10. Paulo dizendo, orando abundantemente dia e noite, para que possamos ver o vosso rosto, e supramos o que falta à vossa fé. O amor supre. Supramos aqui no grego é colocar em ordem, completar. O amor nos impulsiona a agir e colocar as vidas alinhadas com Deus e supridas em suas faltas. Isso é o amor. Quando você ama, você não quer ver aquela vida naquele pecado que ela vive, aquela miséria de vida que ela vive. E aí você busca a Deus de noite, Deus alinha essa vida. Você fala da palavra para ela, você ora por ela. E outra coisa, não fica só nisso não, você também supre ela. Você estende a mão para ajudar nas necessidades dela. Esse aí é o amor cristão, ok? Versículo 9, a parte B, que é a parte menor aí do versículo, que vamos concluir. E por isso estou orando, para que o vosso amor aumente, mais e cada vez mais, transborde em pleno conhecimento e todo discernimento. Eita! Essa palavra em pleno conhecimento, gente amada, epignosis no grego, que significa de fato pleno conhecimento, como aí já traduzi, denota um conhecimento mais profundo, completo, preciso e correto de Deus.
Um conhecimento experiencial. Você experimentou, você não só ouviu falar de Deus. Olha o que Isaías, eu vi. Não foi alguém que me contou sobre um Deus que faz. Eu vi com os meus próprios olhos. Eu experimentei. Esse é o conhecimento aqui, é experimental, ok? Então, um conhecimento experiencial e transformador, que envolve um compromisso pessoal e um reconhecimento profundo por Deus. Porque quando você tem esse conhecimento correto, preciso de Deus, essa experiência, não tem como viver a mesma vida que você vivia antes. Pode ver a vida de Isaías antes daquele encontro e depois do encontro. Uma vida totalmente transformada. E olha que ele já era profeta, viu? Na época. Ele viveu uma mudança drástica na vida dele, ok? É um conhecimento de Deus, de coisas espirituais e da sua vontade, que leva essa transformação de vida. Escute, o amor bíblico não é cego e nem ignorante. Vou dar o exemplo aqui. Como o amor de Pedro, em Mateus, eu estou falando em Mateus, depois ele cresceu e amadureceu. Mateus 16, 21, 23. Qual que era o plano de Deus? Cristo vai ter que morrer. Estava escrito. Jesus falou, estou indo para Jerusalém e vou morrer. Pedro falou, tem dó de ti. Amor cego, irmão. Amor totalmente cego, porque está contrariando o pleno conhecimento de Deus. Está contrariando as escrituras. Está vendo só? Que amor que é esse? Amor cego, a pessoa está fazendo erro e você está consentindo com o erro dela. Que amor cego que é esse? O amor corrige bem. Veja só, mas esse amor cada vez mais crescente, transbordante, é baseado nas escrituras sagradas e regulado por elas. O amor deve ser baseado no pleno conhecimento de Cristo, que nos conforma a Ele, a imagem dEle, para ser como Ele é, e nos conduz à vida eterna e espiritual, que no caso aqui, integridade de caráter, fidelidade a Deus e devoção fervorosa ao Senhor. Oh, glória! De onde que eu tirei isso? De alguns versículos, eu vou colocar os versículos de onde eu tirei isso, que eu acabei de falar para vocês. Olha só que coisa tremenda. Paulo está orando pelos irmãos em Éfeso, e ele diz assim, eu oro para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento. Olha lá, é o conhecimento do próprio Deus. Ninguém pode conhecer a Deus se Ele alto não se revelar, se o Espírito não revelar. Quem é que nos revela quem é Cristo, quem é o Pai? Quem é que nos revela a vontade de Deus? É o Espírito Santo. Se o Espírito Santo não nos der entendimento, visão espiritual, se Ele não nos der essa sabedoria e revelação, não tem como ter um encontro com Deus, ok? É por isso que você pode falar de Jesus para pessoas, mas se o Espírito não tocar, se o Espírito não convencer, se o Espírito Santo não der aquele conhecimento, a pessoa não vai ver a grandeza do Deus Todo-Poderoso. Então Paulo está orando, eu oro para que Deus alto se revele para vocês. E para quê? Versículo agora, Efésios 4:13, olha lá. Para quê? Para o conhecimento, a parte B do versículo, para o conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Então para que Paulo está orando? Para que esses irmãos cheguem a um conhecimento de Jesus, na estatura dele, na altura dele, ou seja, o amor que ele amava, a santidade que ele vivia. Então Deus quer que nós chegamos. Qual é a nossa estatura que temos que chegar? Até onde chega o nosso desenvolvimento espiritual? Até estarmos idênticos a Jesus Cristo. É isso que ele está orando. Então esse amor deve transbordar nesse conhecimento aí, você está entendendo? No conhecimento preciso e correto das escrituras que revelam quem Deus é, quem revela a Cristo. Vamos lá ainda, para complementar esse versículo, Colossenses 3:10, e vos vestistes do novo homem, que se renova. Sabe o que é renovar? Fazer crescer para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Quem nos criou? O Senhor Jesus. Tudo foi feito por Ele, sem Ele nada do que foi feito se fez. Então veja, olha o que Paulo está dizendo, que o nosso amor transborde nesse conhecimento, para que a gente chegue na estatura de Cristo.
a gente seja conformado à imagem dele, para que a gente seja como ele é, para que nós andamos nos seus passos maravilhosos. Agora veja que coisa tremenda, e esse pleno conhecimento, ok? Então nosso amor deve transbordar nesse conhecimento, e esse conhecimento, ok, que nos levará a chegar à estatura de Cristo. Nós estamos desenvolvendo para isso até o arrebatamento. E aí o que vai acontecer? Esse conhecimento nos conduz a outra coisa, que eu já falei, e o que é, Pedro diz, visto como o seu divino poder nos deu tudo que diz respeito. Aqui tudo que diz respeito é tudo que conduz à vida. Que vida? A eterna, e piedade, a vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude. Quem nos chamou pela sua glória? Jesus. Quem nos chamou pelo seu poder? Jesus. Então olha só, o conhecimento desse Cristo, o conhecimento desse Jesus nos leva à vida eterna, nos conduz à vida eterna e à piedade. O que é piedade aqui? É ter integridade de caráter, é ser fiel ao seu Deus em todo o tempo, e é ter uma devoção fervorosa, ter uma vida espiritual que pega fogo, meu filho. Não tem como conhecer esse Cristo, não tem como você verdadeiramente se relacionar com esse Cristo, ter um conhecimento, é o que eu digo, é preciso e correto, porque o evangelho que tem sido pregado aí não é esse, desse Jesus, ok? Estão pregando o evangelho de bênçãos, de vida na terra. Esse não é o evangelho. E aí é por isso que nós vivemos um amor raquítico, cada um cuida do seu e que se vira. Às vezes um bem que eu posso fazer é só por desencargo de consciência de tanto que eu tenho recebido e nunca dou nada para ninguém. Mas a vida cristã é um amor intencional, ok, é direcionado. Oh, meu Deus, aleluia, aleluia, eu digo 1000 vezes aleluia, glória a Deus. Eu vou repetir aqui, o amor deve ser baseado no pleno conhecimento de Cristo, que nos conforma a Ele, a sua imagem, e nos conduz à vida eterna e espiritual, integridade de caráter, fidelidade a Deus e devoção fervorosa. Quantos querem ter um caráter transformado pelo fruto do Espírito? Quantos querem ser fiel a Deus, mesmo em circunstâncias adversas? Quantos querem pegar fogo na presença desse Deus? Porque nós somos tentados nas lutas a baixar o nosso fogo. Na luta nós somos tentados a orar menos do que somos acostumados a orar. Oh, meu Deus. Às vezes quando o nosso calo aperta, parece que a nossa devoção, parece que amarra. Você fala, meu Deus, onde está essa devoção fervorosa? Porque sabe o que acontece? Às vezes nós ficamos bravos com Deus. Pastor, como assim? Lógico que fica. Isso é uma seta terrível do inferno. Por isso que o nome dele é diabo. Ele é chamado de diabo, é maldizente, que joga um contra o outro. E ele tenta nos jogar contra Deus, mais ou menos assim. Por que Deus permitiu você passar por isso aí? Ele não podia ter atendido a sua oração e não permitir que você passasse por isso? Aí você fala, meu Deus, quanto que eu orei, quanto que eu me dediquei. Estou sentindo uma graça muito forte do Espírito Santo. Levante, acho que é a primeira vez que eu estou pedindo isso. Levante uma das mãos para o céu e receba agora a presença confortadora e consoladora do Espírito de Deus sobre a tua vida. Poracachai, Deus está nos alinhando à sua vontade. Deus está nos alinhando à sua vontade, à sua presença. Dará prosobe de caiacha da calabassulha.
Quem conhece a Cristo, aleluia, quando você cresce, você vai aumentando, transbordando nesse amor, é nesse conhecimento, você cresce no amor segundo o conhecimento revelado, no amor de Deus. Deus não amava Cristo, claro que amava o seu filho, mas por que ele entregou o seu filho? Deus gosta de ver um filho dele sofrer? Não, porque o propósito da salvação é maior, é maior. Deus tinha prazer de ver Paulo onde estava, na luta que estava passando, sofrendo necessidades, num lugar fédido, num lugar frio. Mas por que se ele me ama tanto, por que estou aqui? Aleluia. Por que não me tiras dessa luta se podes? Porque não faz cessar esse vento, agora que eu estou pedindo, porque só vai aparecer depois do quarto dia. Aleluia, 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 bendito seja o nome deste Deus. Deus está nos dando uma visão calibrada da vontade dEle, nós vamos conhecer a Ele e a sua vontade para as nossas vidas. Hoje eu não vou me dedicar tanto, tô dodói. Veja, estava onde estava, e orando fervorosamente, orando habitualmente, orando continuamente, e orando por quê? Orando, ele podia, o homem tinha tanta necessidade, eu não estou dizendo que ele não orasse, mas qual que é a ênfase aqui? Estou orando por coisas espirituais. Estou orando pelo crescimento da obra de Deus, estou orando pelo desenvolvimento espiritual dos irmãos. Agora encerramos agora, aleluia. E todo discernimento, vou ler todo o versículo. E por isso estou orando, para que o vosso amor ainda mais e cada vez mais transborde. Para ultrapassar toda a barreira mesmo. Em pleno conhecimento, no caso de Cristo, e todo discernimento. E aqui continua, o amor não é cego. O amor, que esse negócio aí, vamos ver. Essa palavra só aparece única vez na Bíblia, tá? Essa palavra em grego, aisthesis, que significa percepção moral, discernimento moral e sensibilidade moral, ou senso moral, como queira. No caso é entendimento, o poder de discernir, ser capaz de perceber, ter a capacidade para perceber com clareza e assim entender a real natureza de algo. Outra coisa, para ficar mais fácil o entendimento, aqui, o conhecimento, no caso, é dirigido primariamente a Deus. Agora, o discernimento é necessário para os relacionamentos humanos, em que se precisa distinguir entre bem e mal, certo e errado, julgar de acordo e tomar decisões ou fazer escolhas que glorifiquem a Deus. Entende? É isso que ele está dizendo. Agora veja, olha que coisa fantástica é que o Paulo está dizendo. Ele está dizendo que esse amor aí, oh meu Deus do céu, ele tem que ter o quê? Esse amor aí tem que ter discernimento. Nós vamos crescer, transbordar desse amor, segundo o amor das Escrituras, revelado na vida de Cristo, na pessoa de Cristo, mas esse amor aí, ele é de plenitude, ele tem todo discernimento. O que é isso? Vamos lá, eu vou ler um versículo para explicar. Hebreus 5,14. Mas o mantimento, palavra, tá? É uma palavra, a palavra sólida é para os perfeitos. Perfeitos aqui, adultos na fé, maduros na fé. Os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados. Sentidos aí, escute, é a faculdade da mente para perceber, entender e julgar. Por que é exercitado? Porque você está ouvindo a palavra e está colocando ela em prática. Então, os seus sentidos estão sendo exercitados. Você está amadurecendo. Você ouve a palavra, pratica a palavra, está amadurecendo. Agora, como você alcançou essa maturidade, ouviu a palavra, praticou a palavra, você está com um discernimento aguçado. E aqui não é nem o dom, ok? É uma percepção espiritual.
É um discernimento espiritual que, ó, as pessoas que têm os seus sentidos, a faculdade da mente exercitada, para discernir tanto o bem como o mal. Deixa eu traduzir para vocês. Aqui Paulo ora para que o transbordar cada vez maior do amor esteja baseado no pleno conhecimento de Cristo. E este amor não é imaturo. Ele tem discernimento espiritual para perceber o que é bom e o que é mal nesta vida. E aquilo que exalta a Deus e o que desonra a Ele. A pessoa ama o que Deus ama, odeia o que Deus odeia. Pois ela tem a mente renovada e experimenta a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você já viu pessoas dizendo, eu não largo dessa prática. Eu não largo dessa prática. Vamos supor, a pessoa tem lá a prática pecaminosa, e ela fala, Deus não vai me condenar por causa dessa prática, não está discernindo, um amor cego. O amor de Deus tem que ser em pleno conhecimento. O modelo do amor é revelado em Cristo. Como que amor que é esse? Ah, Deus me ama. Ama o quê? Desse jeito aí. Ama para a salvação, é claro que ama a todos. Mas o que o texto está dizendo aqui, esse discernimento é o quê? É que esse amor, esse transbordar de amor no pleno conhecimento e discernimento, está dizendo o quê? Não é amor cego, eu amo qualquer coisa. Eu amo o que Deus ama. É esse discernimento, é saber, Deus quer que eu faça isso ou Deus não quer que eu faça? É você saber, Deus quer que eu tome essa decisão? É esse discernimento, ok? Porque aí a pessoa diz, Deus me ama, tá certo. Aí pega e faz que nem Jonas, vai para o lugar onde Deus não quer que ele fosse. Entendeu? Ele estava no amor de Deus, mas aí o que aconteceu? Sem discernimento nenhum, que amor cego que é esse aí? Ele estava no amor revelado de Deus, que libertou o seu povo, mas agora, veja, ele não está mais discernindo fazer o que é certo. Ele não está mais experimentando a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ok? Por isso que eu digo uma coisa que, assim, graças a Deus eu glorifico de ter um relacionamento assim com a minha esposa. Eu nunca aprovo ela em qualquer erro que ela tem, nem ela aprova os meus. Se tem alguém que, se eu fizesse algo aqui, se tem alguém que iria denunciar, eu sei que é ela. Não ia ter como ficar de nada debaixo do tapete. Se tem alguém que ia denunciar aqui no meio de todo mundo, seria ela. O que é isso? É um amor com discernimento, meu amado. Como que ela vai cobertar o meu próprio erro? Que amor cego que é esse? Que amor cego que é esse? Será que dá para ficar mais crente ou não com uma palavra dessa? Agora, vamos lá. Eu já falei essa peneira aqui, estou encerrando. A peneira para descobrir o que é a vontade de Deus, só baseada no texto que eu citei, Romanos 12, 2. Isso é maturidade, saber o que Deus quer, ok? Saber o tempo de Deus. Por exemplo, eu vou, antes de falar aqui, um exemplo aqui tremendo. Ô irmão, isso aí é só Deus que faz mesmo. Deus sempre falou para mim que tinha uma obra comigo de pastorear. Tem um povo preparado, e Deus fez essa promessa desde o começo, e do mesmo jeito para minha esposa, que o negócio que ele tinha com ela era na obra, e foi do jeito. E aí o que aconteceu? Na época, na semana do meu casamento, eu fui mandado embora num serviço onde eu estava, certo? Fui mandado embora, depois descobri por quê. Fui mandado embora. E aí, o casamento marcado, enfim, tudo lá. Aí, de repente, no dia do casamento, Deus abriu a porta. Aí, de repente, o nosso pastor presidente me chamou. Eu sempre, o meu coração, não é porque eu desejei isso, Deus gerou esse desejo em mim. E eu desejava ardentemente fazer a obra de Deus. E aí, ele chegou e chamou minha esposa para ir lá conversar com ele. Ele falou, Vitor, você está trabalhando? Eu falei, estou. Ele falou, que pena, rapaz, eu ia te mandar para a obra, mas como Deus abriu a porta, eu entendo que não é tempo na sua vida. É tempo de você passando pelas portas que Deus vai lhe abrindo. E vai passar o tempo, o seu tempo vai chegar. Irmão, na hora, como meu desejo era grande, tinha dia que eu estava trabalhando lá na empresa, viajando, longe da família, longe das coisas da igreja. Isso me faz sofrer tanto. E eu, em cima das tubulações, eu chorava sozinho lá. Meu coração queimando, eu queria ter tempo para orar mais, queria tempo para ler mais a tua palavra, e eu ficava chorando, sozinho lá, soluçando, lá quando estava sozinho nos cantos. E aí eu poderia me precipitar no quê? Não discernindo
o tempo de Deus. Eu poderia me precipitar. Ele falou que vou para a obra, então eu vou largar do emprego e vou. Não, esperei o tempo certinho de Deus. Isso é o amor que discerne, meu amado. É o amor que discerne, não é amor cego não, que você vai fazendo o que quer, do jeito que pensa. E aí, quando chegou o tempo, sabe quando chegou o tempo? Olha como Deus faz as coisas tudo perfeito. Eu dou glória a Deus todos os dias da minha vida, por Deus não ter me mandado no tempo que eu queria, todos os dias, porque Ele me mandou no tempo que eu adquiri experiências. Estava falando de novo com ela, com a minha esposa esse dia. Meu Deus, olha, não estou vivendo aqui o que eu vivia no meu trabalho, do mínimo. Sabe o que é? Eu fazia hora corrida do meu serviço, por causa do lugar onde era longe, onde a gente tinha que ir lá, muitas vezes em São Paulo. E se eu não fizesse hora corrida, o que é hora corrida? Você só engole a comida e vai trabalhar, não tira a hora do almoço. E eu fazia isso, para mim poder chegar na hora do culto. Eu me pego ontem quarta-feira, porque o estudo não começa na quinta, o estudo para mim começa na quarta. Irmão, o prato em cima dos livros, quarta-feira, né, geralmente como, e aí, e eu comendo em cima dos livros, e pior do que quando estava no tempo do serviço, ainda tirava um pouquinho mais, meia hora, e não deu tempo nem de tirar nem 10 minutos, comi, engolindo, já coloquei o prato, e não deu tempo nem de tomar banho ontem para vir para a tarde da benção. E aí eu falei, olha só, coisas que eu vivia no meu trabalho, aquela dedicação hoje só aumentou na obra de Deus. Que eu aprendi a lidar com as pessoas, porque Deus me levantou no trabalho, fui crescendo, me levantou como supervisor, e depois, aí quando chegou, Ele me levantou como encarregado geral, depois quando Ele me levantou como supervisor, chegou o tempo de supervisor, sentei ali com Ele na mesa, Ele me chamou para sentar com eles, para almoçar, Ele falou, essa vai ser as regalias, semana que vem você traz tua carteira, o teu salário vai, isso, e não sei o quê. Aí entra o tempo de Deus. Entrou o tempo de Deus. Chegou o homem de Deus e falou, vai para tal lugar. Falei, minha vida está na mão de Deus. E por que eu não tive receio de sair no ápice da minha carreira, na época, de ser supervisor de uma empresa? Por quê? Porque soube discernir o amor, soube discernir a vontade de Deus. É um amor que discerne, não age por conta própria, não age na sua vontade, não age no seu tempo, espera o tempo propício de Deus, e vai na vontade de Deus, vai no tempo de Deus, faz do jeito que Deus quer que faça. Oh meu Pai eterno, isso é muito violento. Ok, vamos lá, agora eu entro na peneira aqui para passar para os irmãos. E não tenha, tá? Esse testemunho é que Deus coloca no meu coração. Eu não gosto de falar coisas assim pessoais, mas Deus colocou no meu coração e que seja para louvor dele. Não entenda de outra maneira, ok? Agora veja, como eu vou dar essa peneira que já falei aqui algum dia. Como entender a vontade de Deus para a minha vida, discernir a vontade de Deus para a minha vida. Olha o que ele diz, a sua mente tem que estar renovada, então não dá para ter coração duro não renova a mente, tem que deixar a palavra entrar, tem que deixar o Espírito Santo amolecer esse coraçãozinho aí, deixar essa mente bem aguçada, exercitada, e aí o que acontece? Você vive essa renovação, aí você experimenta a boa. Então veja, como saber se é de Deus ou não é de Deus? Primeiro, é bom o que você está fazendo? É bom ou tem malícia? Tem malícia? Você vai precisar colocar uma pitada de malícia naquilo que você vai fazer? Então não é bom. Não é a vontade de Deus. Se não é bom é porque é mal. Tem maldade no que você vai fazer? Não é vontade. Discerne isso aí. Agradável. Que é agradável? Irmão, o que é agradável? Que te deixa tranquilo, que te deixa em paz. Vai fazer algo, está tirando a tua paz? Não é a vontade dele. Vai fazer algo que não está agradando ele, você vai sentir um negocinho aqui, que não dá para explicar, mas você sente. E perfeita, vamos lá, terceira peneirinha. Perfeito, o que é vontade perfeita? Tem algum defeito no que você vai fazer? Tem alguma deformidade de caráter no que você vai fazer? Se tem, é porque não é perfeito. Então você descarta. Diga, o amor discerne.
Aleluia. Oh, glória. Quem pode dar 30 segundos de glória a Deus por essa palavra nessa noite? Se valeu a pena você estar aqui nesta noite chuvosa. Cresça no amor, cresça no amor, transborde no amor, igreja. Esta oração nos chama a orar por uma vida mais profunda com Deus, um cristianismo mais puro, límpido, cristalino, como ele deve ser vivido em alto nível. Deus está nos chamando para sair do raso e para entrar nas águas profundas da sua presença. Deus não quer que a gente belisque o seu amor. Deus não quer que a gente arranhe a ponta do iceberg do seu conhecimento, mas Deus quer profundidade. Deus quer profundidade. Então sabe o que? Seja dedicado a Deus, seja entregue a Deus, seja devoto a Deus. Estende a mão para abençoar o teu irmão, cerca ele de cuidados amorosos, ora por ele, abençoa ele, seja um canal de Deus na vida dele. Labachande, calabachande, canta, labacanto, labacaia, elebacante, elebrasúbia. Aleluia. Eu sinto o impacto desta palavra. Sinta a força desta palavra, a energia desta palavra, a vibração desta palavra de Deus. Não podemos nos contentar com o cristianismo. Esses dias atrás falei na mesma aqui exposição dessa carta. Não podemos verdadeiramente nos acostumar com um cristianismo de vem, congrega. O máximo que você consegue ter com o sermão é uma troca de palavras ali na cantina, depois que o culto acaba. É tempo de mergulharmos nesse amor, de crescermos nesse amor, de avançarmos nesse amor, que o padrão dele é Cristo, e com toda percepção e discernimento espiritual, porque ele não é cego. As palmas louvem ao Senhor.